E hoje eu decidi que eu vou me alimentar como uma falsa magra por 24 horas. Lembrando que eu tenho uma alimentação já bastante regrada há alguns anos, focada em manter um percentual de gordura baixo e ganhar massa muscular com o passar do tempo. Então eu carrego marmitas com carboidrato e proteína ao longo do meu dia, eu levo para o meu trabalho. Eu como carboidrato e proteína em todas as refeições, comida de um ingrediente só, como eu chamo, que é aquela comida da natureza. Então eu como marmitas de arroz, de aipim, de batata, com uma carne, não uso whey, não uso nenhum tipo de suplemento, e essa é minha alimentação já há alguns anos, há mais de 10 anos. Mas eu resolvi fazer esse desafio para mostrar para vocês na prática como é uma alimentação de uma falsa magra e contar como tá sendo para mim hoje, depois de tanto tempo me alimentando de outra forma, voltar a ter uma alimentação de falsa magra. Vamos ver como é que vai ser. E agora ainda é de manhã, eu sempre faço um cafezão da manhã, com 3 ovos, mais uma fonte de carboidrato. E hoje, como uma boa falsa magra, eu decidi que não vou comer nada de manhã. Minha primeira refeição vai ser no horário do almoço. Então eu tô aqui de manhã só no cafezinho. E gurias, assim, pela manhã é o horário que eu tô em casa com a minha filha e também é o horário que eu acordo muito faminta, sabe? Depois das horas de sono ali, eu acordo realmente. É a minha refeição preferida do dia, porque eu tô com muita fome. E tá sendo muito difícil acordar e não comer nada, sabe? Pra quem sempre faz café da manhã. E aí, como toda boa falsa magra, eu não vou fazer um cafezão da manhã, né? Mas tô aqui já no meio da manhã e vou comer uns amendoinzinhos, umas castanhas. Porque a falsa, na verdade não é castanha, que tem amendoim e amêndoa salgada. A falsa magra não faz café da manhã porque eu acho que vai engordar, mas acha que só uns amendoinzinhos são pouco calóricos, são bem levezinhos, é só meia dúzia que eu vou comer, é assim que ela pensa, né? Então, como hoje eu tenho que me alimentar como uma falsa magra, eu vou comer uns amendoinzinhos. E agora chegamos à hora do almoço, que normalmente na minha rotina eu como um carboidrato, uma proteína, um legume, então arroz com frango, macarrão com frango, mas hoje, como uma boa falsa magra, não terá carboidrato nesse almoço, vai ser só um franguinho ali e uma cebola grelhada. Minha gente, hoje está sendo um dia muito difícil na vida dessa Nutri aqui, porque eu estou comendo uma quantidade muito menor de comida, aquela comida saudável que antes eu comia, né? Aliás, que eu como, eu só estou fazendo essa experiência pelo dia de hoje, e que eu já comi, na verdade, assim, como esse dia de hoje, no meu passado, e eu não me dava conta. Eu achava que era normal sentir fome, que era normal morrer de vontade de comer um doce. Eu tô aqui de tarde, agora é 10 para as 4, tô no meu trabalho, entre uma paciente e outra, acabei de atender uma paciente, vou atender uma agora às 4, vou fazer meu lanche, só que eu tô morrendo de vontade de comer um doce. E o lanche de agora, deixa eu pegar aqui, tem uma coisa dentro dessa bag térmica aqui de milhão, que é algo que essa bag nunca viu dentro dela. Eu vou mostrar pra vocês. Nós temos aqui, olha só, uma bebida láctea proteica. Fiz questão de trazer a proteica porque a boa falsa magra é assim, né? Ela não vai comer uma coisa qualquer ali sem proteína. Ela vai pegar um que tenha mais proteína. Então, o que ele tem, né? Provavelmente é whey natural whey. Para contar a proteína dele, 21 gramas de proteína, ou seja, esses 21 gramas de proteína, minha gente, eles são equivalentes a um bife, tá? De mais ou menos 80 gramas, que é o que na minha rotina eu costumo comer. Na maior parte das refeições do meu dia, é equivalente a 80 gramas de frango ou 80 gramas de carne. Então, é o que tem aqui. Vamos ver o efeito disso, né? Porque quando eu como as minhas refeições do dia a dia, eu fico muito bem alimentada, fico bem satisfeita. Vamos ver como será agora. Não sei abrir direito isso aqui.
E esse daqui, inclusive, dessa marca, tá? Agora tem esses GeoPro e tal. Na minha época de falsa magra lá, que eu comi errado, não tinha. Mas tinha esse daqui. Eu já consumi muito desse daqui. Vamos lá. Gostoso eu sei que vai ser, né? Vamos ver o efeito depois, porque eu já tô aqui, ó, morrendo de fome, né? Pensa, não tomei café da manhã. Aí belisquei uma boa porção lá de oleaginosas, de amendoim no meio da manhã. Aí depois tava morrendo de fome na hora do almoço. Comi só uma proteínazinha. Aí agora, lembrando que essa refeição, apesar dela ter proteína, não é só proteína, tá? Um tubinho inteiro desse daqui, 250 gramas, tem 21 gramas de carboidrato. Sabe o que significa isso? 21 gramas de carboidrato é 80 gramas de arroz ou 160 gramas de batata inglesa, que é o que, mais uma vez, normalmente eu consumo. É uma porção, né? Muitas vezes eu como até mais, eu como 120, 160 gramas de arroz, mas é uma porção que eu quero mostrar isso. Aqui tem a proteína, tem o carboidrato, que eu já consumo, e numa porção equivalente ali a 4, 5 colheres de arroz e um bife mais ou menos assim, desse tamanho, tá? É o que tem aqui em termos de macronutrientes. Vamos lá. Gostoso, é? Fazia muito tempo que eu não comia isso aqui. Não lembrava como era bom. Porque eu até como iogurte, tá? É uma coisa que eu e meu marido, de vez em quando a gente tem em casa, mas como que a gente consome? Nunca assim, só isso, de lanche. Não, né? E nem é o proteico, eu compro iogurte normal mesmo. Mas para nós é uma sobremesa, num final de semana, é a coisa diferente do nosso dia, depois do prato principal, do prato de arroz com carne e vegetais. Entra depois como sobremesa, numa fase da dieta que cabe a sobremesa. Mas nem de longe eu tô com a sensação que eu fico quando eu como um prato de comida. Parece que eu só tomei um suquinho. Nem é suco, né? Mas essa é a sensação. Parece que eu só tomei uma bebida docinha. E quando eu como comida, eu fico muito bem alimentada. Mas não é problema que eu continuo até com um pouquinho de fome, eu confesso. Porque eu trouxe algo a mais aqui nessa bolsinha. Que é uma porção de amêndoas torradas e salgadas. Porque hoje, como eu tô com a mentalidade da falsa magra, eu sabia, né, que isso daqui talvez não fosse saciar, pudesse me dar uma fomezinha. Então, sabendo disso, eu já trouxe algo aqui que na cabeça da falsa magra não conta quase nada, né? É um alimento saudável, tem gorduras boas aqui. Então, é isso que eu vou comer agora. Nossa, um pacote todo desses, que é muito fácil, vou comer um pouco agora. Depois, né, pensando aqui como uma falsa magra, eu vou terminar aqui os atendimentos, esse próximo atendimento falta. Se eu tiver com uma fomezinha, vou comer o restante que sobrou. Afinal de contas, é um alimento saudável. E aí, depois eu conto pra vocês, talvez eu tenha comido o pacote todo. O pacote todo tem mais ou menos 10 gramas, tô arredondando pra baixo, tá? 10 gramas de carboidrato. Tem 10 gramas de proteína também, meio pacote, um pacote todo. Só que ele tem, o pacote todo, 25 gramas de gordura. 25 gramas de gordura é meia barra de chocolate. É equivalente a isso. Ah, mas essa é gordura boa. O chocolate não é gordura hidrogenada, ainda tem açúcar, é verdade. Mas essa gordura toda tá entrando no meu corpo. E o que sobrar vai se transformar em gordura.
servidas. Faz 1 hora que eu atendi a paciente, que eu comi, aliás, faz 1 hora que eu comi. Aí atendi a paciente de agora. E eu estou morrendo de fome. Tem um buraco na minha barriga. Só que isso não acontece quando eu trago minha marmita. Passa 1 hora, eu tô bem pra ir treinar, inclusive. E agora, pela primeira vez, eu tô realmente questionando se eu vou treinar ou não. Porque eu tô morrendo de fome. Acho que eu vou comer todo o pacotinho. Mas eu tô, assim, ó, sem ânimo pra ir pra academia. E essa queixa é muito comum em pacientes que eu atendo que se alimentam dessa forma. Elas muitas vezes não conseguem ter consistência na academia, constância. Porque essa alimentação não dá força pra treinar. E não é que tu não tenha os teus dias sem vontade e tudo mais quando come certo. Tem. Só que mesmo assim tu consegue driblar isso. É um negócio mental, psicológico, sabe? Que a comida faz na gente. Quando tu come certo, tu dribla a falta de vontade e tu vai. Tu mete a cara e vai. Mas quando tu te alimenta errado, eu tô sentindo isso agora, eu tô realmente assim, ó, questionando, porque eu tô com um desânimo para ir pra academia. Não sei o que eu vou fazer. Eu só quero que esse desafio termine. Quero que o dia de hoje acabe. E agora, já em casa, não fui pra academia, vocês acreditam? E agora, sigo com fome. Vou comer essas bolachinhas de arroz aqui, porque a falsa magra, ela tem medo de comer pão. Agora, a bolachinha de arroz, de 3, que são equivalentes a 2 fatias de pão, tá tudo certo. E olha a tentação aqui que meu marido comprou, ó. Tá sendo muito difícil mesmo ficar olhando pra isso e resistir. O que eu percebo, gurias, com essa alimentação é que é muito difícil pra quem quer manter um déficit calórico. Se a pessoa não quer perder gordura e não se importa até de dar uma engordadinha e ela seguir essa alimentação, menos mal, porque é muito fácil exagerar quando a gente come dessa forma. Então, por isso que eu falo, se ela não se importar em engordar, beleza, seguir essa alimentação. Agora, pra quem tá querendo manter o físico, baixar um pouco a gordura, é muito difícil, porque é difícil manter um déficit calórico fazendo escolhas que deixam a gente com fome. E é o seguinte, eu entendo a falsa magra que diz que não consegue resistir aos doces. E quando tu come errado, tu come muito da coisa errada. Aliás, tu come muito da coisa saudável. É muito fácil ultrapassar a quantidade daquilo, mas não enche barriga. E aí tu não consegue dizer não pro doce. Nem a nutri. E agora chegou a hora do meu jantar e como uma boa falsa magra que se preze e que jacou ali, comeu um doce no meio da tarde porque não resistiu à tentação e agora tá com peso na consciência, o que a falsa magra faz? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Come só um peixinho ali com uns legumes, com os vegetais. E tudo isso eu tô fazendo porque eu me propus a comer como uma falsa magra no dia de hoje, porque em uma situação normal da minha dieta do dia a dia, eu estaria comendo sim esse peixe, porque a gente tem o hábito de comer peixe porque a gente gosta aqui no jantar, mas eu estaria comendo ele com um pratão de arroz com feijão, ou então de massa, que delícia. Ainda bem que tá acabando o dia de hoje, amanhã eu já volto pra minha dieta normal e vou fazer o parecer pra vocês do que eu achei de ter seguido como uma falsa magra por 24 horas na minha alimentação.
E agora, como uma boa falsa magra, tá todo mundo dormindo, mas vocês devem imaginar que eu tô com muita fome. Afinal de contas, eu tô acostumada a comer muito mais, a comer muito melhor, alimentos que saciam, né? E o dia de hoje foi muito difícil pra mim. Então, eu lembrei que eu tenho uma sobremesinha da minha filha, que é uma sobremesinha saudável, né? Que é só fruta, é um sorvetinho que eu faço. De frutas, banana e morango que tem aqui. E eu vou comer isso, porque no jantar eu não comi carboidrato, né? Até porque eu tava com culpa, como uma falsa magra fica, né, com culpa porque comeu um doce lá de tarde, então não comi carboidrato no jantar, mas agora tô naquele looping, naquele ciclo da fome, então vou comer sobremesinha, mas essa eu não fico com peso na consciência, porque é só fruta. Então, a falsa magra, ela não fica com peso na consciência quando ela come uma sobremesa dessas, afinal de contas ela pensa que é só frutas e isso não tem problema, né? Só que lembrando que aqui, como é um concentrado que tem banana, morango, vai ter equivalente, pela quantidade de frutas que eu coloquei aqui, a uns 80, 90 gramas de arroz, tá? Essa é a equivalência em fruta que tem aqui. E vocês lembram que eu não comi arroz no jantar? Eu não comi arroz no jantar, mas agora eu tô comendo a mesma coisa que eu teria comido lá aqui em fruta. E certamente vou matar esse potinho aqui, já sei que vou continuar com fome, né? Vai dar vontade de comer, de beliscar outras coisas, mas eu vou comer isso aqui e vou dormir pra acabar logo com esse dia. E esse é o ciclo que a falsa magra vive. Ela deixa de comer o carboidrato ali, que alimenta, para comer uma frutinha colar, que dá mais fome ainda, né? Sendo que o certo, então, seria fazer os dois. Comer o arroz e a fruta de sobremesa. E aí, tu mata de vez tua fome. Mas a falsa magra não faz isso. Mas é isso. Vou comer minha sobremesinha saudável aqui e vou dormir. Beijo, boa noite. Estou aqui já na manhã do dia seguinte, fechando minhas 24 horas, comendo como uma falsa magra. E o que eu tenho para dizer para vocês, gurias, é que é o seguinte, eu já me alimentei assim, tá? Em outros tempos, já fui falsa magra, fazia isso que vocês viram aqui e muitas outras coisas, né? Porque tem vários jeitos de comer como uma falsa magra, eu apresentei aqui um deles, com alguns tipos de alimentos hoje, mas tem muitas outras coisas. Eu tenho vídeo meu aqui no canal falando como é que eu me alimentava, tomava um monte de suplemento, mas todas as formas da falsa magra, as formas como ela come para se manter no corpo de falsa magra são muito semelhantes, que é o quê? São alimentos com uma densidade, não vou nem dizer alta densidade calórica, tá? Porque não é leite condensado, né? Mas é com uma densidade calórica normal, mas com cara, com aparência de pouca caloria. Por exemplo, iogurte, frutinha, bolachinha de arroz, tudo isso, né? Eu falei até no diminutivo, porque tudo isso parece que é muito pouco. Sendo que tem calorias normais, né? E beleza, a gente não tem que ficar comendo só porque quer deixar de ser falsa magra, uma dieta hipocalórica, comer ainda menos calorias. Só que como esses alimentos, eles não saciam como essas calorias normais poderiam saciar através de outros alimentos, ela fica querendo beliscar, e eu senti isso na minha pele agora, nessas últimas 24 horas. Eu fiquei fraca psicologicamente para seguir ali aquilo que eu tinha inicialmente me programado para fazer. Eu vou comer com uma falsa magra assim, assim, assim. Não tive necessidade de comer castanha no meio da tarde, eu não resisti e comi um doce, né? Então, assim, as vontades, elas tomam uma proporção muito grande, quase que... Ai, esqueci a palavra. Irresistível. Quando passa um doce na tua frente, aquele doce se torna irresistível. E quando tu come alimentos com volume, né, com esse mesmo valor calórico que eu comi ontem no meu dia,
mas com um volume maior, que é o caso da comida, né? Tudo bem que pode não ser nossa preferência muitas vezes, porque o que eu comi ontem é mais gostosinho, tem um apelo ali para o paladar muito mais interessante, né? Gostoso, é docinho. E a comida, apesar de ser saborosa também, é comida, né? Acaba sendo repetitivo, enjoa. Mas quando a gente come comida, embora não seja talvez o que o teu paladar prefere, tu fica mais forte aqui, ó. A comida te deixa forte psicologicamente. Então, quando as pessoas falam, oh, nossa, os pacientes da Dani Milhão são muito fortes, tem que estar decidido para ir lá, tem que ser muito forte, né? Eu escuto muito isso. Ou para mim, ai, Dani, tu é muito forte de manter a dieta, assim, não é para qualquer um. Ok, as pessoas que vão no meu consultório, elas estão decididas, sim, né? São pessoas que, naquele momento da vida, elas tomaram uma decisão tão determinadas. Mas, se fosse só isso, essa determinação ela dura pouco, né? Na primeira vontade que aparece, a gente pode estar super determinado, mas quando bate uma vontade louca de comer doce, a determinação vai pelo ralo. Então eu atribuo essa determinação que eu tenho em manter uma dieta, os meus pacientes também, às escolhas alimentares que tem ali no método de Milhão, que é comida. É comida que enche a barriga, que sacia. Isso os torna fortes psicologicamente. Até quem não é muito forte, até quem não tá tão decidido assim. Se cumprir, se seguir com aqueles alimentos ali, vai conseguir manter a dieta até o fim, né? Não vou dizer que não vai dar uma vontade nunca, mas não que nem ontem. Eu jamais comeria em pleno dia de semana um doce aleatoriamente só porque o meu marido apareceu com aquilo ali em casa. Eu como doce, tá? Na minha rotina, mas eu guardo pro final de semana, eu programo o momento. Ontem não teve programação. Então, o que eu falo para os meus pacientes, quando tu tá em manutenção, que é o meu caso, eu vou comer programando, né? Naquele dia eu quero ir naquela confeitaria e comer aquela torta. Mas não, ai, apareceu na minha frente e não resisti. Não, isso não tem cabimento. Só que uma dieta errada nos deixa fracas a esse ponto. Mesmo eu que já faço dieta há bastante tempo e aquilo ali não foi, ai, para ensinar. Realmente foi um dia difícil, tá? Eu fui dormir com fome, não foi fácil, eu me senti perdida, eu me senti desorganizada com essa dieta. Chegava a hora de comer, eu não sabia direito o que eu ia comer, né? A minha vontade era ir para aquilo que já é minha base, já é meu hábito, é um carboidrato e uma proteína, mas como eu tinha que comer como uma falsa magra, eu ficava, vou comer esse biscoitinho de arroz e vou passar um cottage em cima, eu fiquei perdida, e eu tenho certeza que é assim que muitas de vocês sentem. Então, gurias, eu fiz essa brincadeira, né, para ensinar, para mostrar na prática como que é a dieta de uma falsa magra. Foi interessante, né, eu pude refrescar a memória e lembrar de algumas coisas, lembrar das sensações, para poder ainda mais, né, explicar para as minhas pacientes falsas magras o que causa essa alimentação. Talvez tu tenha te identificado com muitas coisas, e eu quero te dizer que existe um caminho para tu te tornar forte mentalmente, para conseguir cumprir tua dieta e para tu deixar de ser falsa magra, mudar definitivamente teu corpo e se tornar uma magra mais definida. E se tu gostou desse vlog, digamos assim, que eu fiz, deixa um comentário aqui pra mim, porque eu vou amar ler os comentários. Te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like também, que vai ser bem legal. Até o próximo vídeo. Tchau!